E é aqui ao lado do Dr. Marco Adriano, juiz da primeira vara da comarca de Pedreiras, que está sempre pronto para tirar as minhas dúvidas e as suas também, que nós vamos conversar com ele a respeito de um assunto muito, mas muito debatido nos últimos dias. Trata-se daquele candidato que registra a sua candidatura e aí as pessoas ficam na dúvida, será que ele pode ser eleito ou não? Pois é, o Dr. Marco Adriano está aqui para isso, e ele quem vai tirar essas dúvidas nossas. Dr. Marco Adriano, como eu falei aqui para os nossos telespectadores que estão em casa, assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo nosso programa de TV, eu vou lhe perguntar, o que há a ser dito em relação a este assunto? Candidato que registra a candidatura, mas que tem a possibilidade de não ser eleito. A nossa legislação eleitoral, ela prevê a inelegibilidade e também existe a lei de ficha limpa, né? Muitos já ouviram falar. Foi uma lei de iniciativa popular que prevê situações que o candidato fica com a sua candidatura inviabilizada, né? Então, basicamente, o caso mais clássico, que está mais em questão, né, nacional, é aquele candidato que já ostente uma condenação em segunda instância. Então, ele foi julgado por um juiz de primeiro grau, como aqui na comarca de Pedreiras. Essa condenação foi confirmada pelo tribunal, que é um órgão colegiado, e ele recorre para as instâncias superiores, para Brasília, STJ e STF. Esse recurso dele não tem efeito suspensivo. Então, por consequência, a lei de ficha limpa estabeleceu que o candidato, a pessoa, qualquer cidadão condenado por um órgão colegiado, essa condenação impede que ele possa concorrer a um mandato eletivo. É interessante, ele pode votar, mas ele não pode ser eleito por um prazo de até 8 anos. Então, temos vários candidatos nessa situação no âmbito nacional e é importante que a população tenha conhecimento de que, caso esse candidato recorra para a instância superior, cabe ao tribunal decidir se esse recurso vai ter ou não efeito suspensivo. Então, especificamente, quanto ao candidato a presidente da República, muito conhecido, esse recurso ainda não foi concedido efeito suspensivo e, consequentemente, para a situação legislativa, né, nos termos da lei, ele está impedido de concorrer à eleição. Ele está com a candidatura registrada, mas ele está impedido de concorrer. Agora é importante esclarecer, esse recurso vai ser apreciado. Então, neste momento, a gente não tem como afirmar categoricamente que não vai ser deferido o recurso, mas a tendência é que não seja concedido efeito suspensivo, já que os outros recursos que ele já ingressou, já chegou a matéria até o Supremo Tribunal Federal, e nenhum deles ele conseguiu êxito. Doutor Marco Adriano, este é um tema que tem sido alvo de debates assintosos nas redes sociais, debates acalorados por pessoas inteligentes e pessoas um pouco leigas que estão aí à parte de tudo isso. Então, uma dessas ramificações, o senhor já citou, é a questão da lei da ficha limpa. É verdade que pela internet dá para consultar esses candidatos que podem ter alguma coisa de errado em relação à lei? Justamente, excelente pergunta. Cabe a nós, como eleitores, nos informar acerca dos nossos candidatos. Então, isso vai permitir que a gente faça uma escolha mais adequada, mais consciente. Então, essas informações, elas estão plenamente acessíveis. Você pode acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br. Lá vai ter um link que você pode consultar todas as candidaturas e vai averiguar quais são os candidatos que têm impugnação ou não. Ser impugnada uma candidatura não significa que ela vai ser indeferida, mas é importante que você fique atento para averiguar se aquele candidato realmente vai ter homologado a sua candidatura. Quanto às condenações pelos tribunais de contas, que é uma outra situação que gera inelegibilidade, o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado já está disponível nos seus sites a relação daqueles que têm condenação, contas rejeitadas. Não são poucos, aqui no Maranhão são mais de 700. Então isso demonstra, primeiro, que o Tribunal de Contas está fazendo o seu trabalho e, segundo, que, lamentavelmente, muitos candidatos não têm perfil para continuar se disponibilizando, né, o seu nome para o voto por parte do eleitor. Então é importante que o eleitor fique atento para fazer uma escolha mais adequada. E para finalizar essa matéria com um tema muito legal, até educativo, podemos dizer assim, eu quero finalizar ela aproveitando o seu respaldo profissional, tanto que o senhor trabalha aqui na região e a gente sabe do seu compromisso com Pedreiras e região, e do seu respaldo social, quanto de serviços sociais o senhor tem prestado para a nossa população.
aproveitar tudo isso para o senhor fazer uma reflexão em relação ao voto consciente. Dê um recado para quem está ali assistindo agora, doutor. Excelente pergunta, Jorge. É importante que o eleitor ele tenha essa consciência. Nós estamos num processo de instabilidade das instituições, o descrédito da política, mas também o eleitor tem que fazer a sua reflexão. Qual parcela de culpa nós temos nesse processo? O eleitor ele tem que ter consciência de que se tem político corrupto, é porque o vício está lá no momento do voto, o vício está na escolha. Eleitores que votam por conveniência, R$50, um saco de cimento, uma sandália, 5 litros de combustível para participar de uma carreata. Então o eleitor também tem contribuição para isso. Então no momento que nós mudamos de postura, renunciamos a atos de corrupção do dia a dia, nós vamos contribuir para um Brasil melhor. Então o voto ele é o maior instrumento de mudança. E nesta eleição eu acredito que o comparecimento da população é importante. Faça valer a sua escolha, faça valer a sua consciência. Escolha um candidato, faça com que o Brasil tenha condições de mudar a partir de você mesmo.